Olá, meu querido aluno Pedro Gonçalves, que saudade de você, meu amigo, tudo bem? Olha só, na aula de hoje o tio Wilson vai resolver com você o exercício que eu deixei proposto na última aula, o exercício para casa da nossa aula 6, tudo bem? Portanto, pega lá o exercício e me acompanha, meu amigo, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, Pedro: o gráfico a seguir representa o número de aniversariantes da turma em cada mês. Qual mês teve mais aniversários? Então, de acordo com a análise desse gráfico, a gente consegue perceber que o eixo que representa os meses é o eixo da horizontal, ou seja, aqui eu tenho os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Portanto, Pedro, você consegue observar que, de acordo com a análise do gráfico, o mês que teve mais aniversário foi o mês de outubro, porque no gráfico é o mês que apresenta a maior barrinha. Então, como ele apresenta a maior barrinha, esse mês foi o que teve o maior número de aniversários. Portanto, a resposta correta é a letra B de bola. Muito tranquila, né, meu amigo? Espero que você tenha acertado. Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Aqui na segunda questão, Pedro diz o seguinte, ó: o senhor Luiz é dono de uma loja de brinquedos e no final de julho ele resolveu fazer um gráfico representando a quantidade de brinquedos que ele vendeu durante o mês. Veja o gráfico a seguir. Então aqui o seu Pedro fez um gráfico. No eixo da vertical dá para perceber que tem a quantidade de brinquedos. E aqui no eixo da horizontal, o senhor Luiz colocou os tipos de brinquedos. Então aqui nós temos a boneca, os carrinhos, os jogos e as bolas. Pergunta-se o seguinte, Pedro: quais são os 2 brinquedos mais comprados? Então, de acordo com a análise do gráfico, Pedro, os brinquedos mais comprados vão ser aqueles que possuem uma maior barrinha no gráfico. Então, dá para perceber que são os carrinhos e os jogos. Portanto, esses 2 brinquedos foram os brinquedos que mais o seu Luiz vendeu em um determinado mês de julho. Então, esses 2 brinquedos foram os brinquedos que mais o senhor Luiz vendeu no mês de julho. Então, a resposta correta é carrinho e jogos. Alternativa correta, letra D de dado. Muito tranquilo, né, meu amigo Pedro? Espero que você tenha acertado. Vamos agora para a nossa terceira questão. Vamos lá. Aqui na terceira questão, Pedro, nós temos o seguinte, ó: uma rede de supermercados resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário as pessoas mais gostam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2.000 pessoas e o resultado está no gráfico abaixo. Então aqui ele está te dando um gráfico de setores. Nesse gráfico de setores, Pedro, o que é importante ressaltar? Que sempre que nós temos um gráfico de setores, sempre nós levamos em consideração o total de 100%, tá ok? Então aqui no lado também, ó, ele colocou uma legenda para você identificar e analisar com mais calma esse gráfico. E ele pergunta o seguinte, ó: durante qual horário a maioria das pessoas entrevistadas preferem ir ao supermercado? Então, de acordo com a análise do gráfico, a maioria das pessoas preferem ir ao supermercado. No caso aqui é a parte branca, que corresponde a 49%. E de acordo com a nossa legenda, a parte branca ela refere-se ao horário de 8 às 12 horas. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Tudo bem, Pedro? Espero que você tenha acertado mais essa questão, meu amigo. Vamos para a quarta questão. Vamos lá. A quarta questão, Pedro, diz o seguinte, ó: o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que representa a evolução do total de vendas em reais
de certo medicamento ao longo do ano de 2019. Então, de acordo com a análise desse gráfico, aqui nós temos um gráfico chamado na geometria de gráfico de linhas, e ele diz o seguinte aqui, Pedro, ó, de acordo com o gráfico, os meses que ocorreram. Então ele pergunta o seguinte, ó, de acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente a maior e a menor venda absoluta de 2019 foram. Então aqui, Pedro, ele quer saber nesse gráfico quais foram os meses em que ocorreram a maior venda e a menor venda absoluta. Então, de acordo com a análise do gráfico, nós conseguimos perceber, por exemplo, que o maior número de vendas ocorreu nesse ponto bem aqui, porque este ponto é o maior ponto do gráfico. Então aqui, ó, foi onde ocorreu o maior número de vendas, porque esse ponto aqui é o maior ponto do gráfico. Então esse ponto corresponde ao mês de junho. E aí também dá para perceber que o menor número de vendas aconteceu neste momento aqui do gráfico. Por quê? Porque este ponto é o menor ponto do gráfico. Então, este menor número de vendas ocorreu no mês de agosto. Portanto, de acordo com o que ele quer na questão, a nossa alternativa correta é junho e agosto, letra D de dado. Tudo tranquilo, né, Pedro? Espero que você tenha acertado mais essa questão. Não é difícil analisar gráficos e tabelas. Vamos para a quinta questão. Vamos lá, Pedro. Aqui na quinta questão diz o seguinte: em uma pesquisa onde pessoas foram entrevistadas com o seguinte questionamento: o que leva as pessoas a se mudarem para os condomínios fechados fora das grandes cidades? As respostas foram organizadas no gráfico a seguir, e após a análise do gráfico, pode-se afirmar que a porcentagem das pessoas que preferem conforto é... Então ele quer saber aqui a porcentagem das pessoas que preferem conforto. Então, Pedro, conforto, ele está sinalizado bem aqui no gráfico na parte rosa. Isso daqui eu não sei. Mas ainda há pouco eu te falei que em um gráfico de setores, sempre nós levamos em consideração 100%. Então aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os valores que ele já me forneceu e verificar quanto é que está faltando para chegar em 100%. Então vamos fazer isso, Pedro. Nós temos aqui, portanto, 12 mais 28. 12 mais 28 vai dar, no caso aí, Pedro, 40. 40 mais 38 eu vou encontrar como resposta, vou fazer aqui para você, ó, 40 mais 38. 40 mais 38. Quando você somar 40 mais 38, você vai encontrar como resposta 78%. Então está faltando quanto, Pedro, para chegar em 100%? Aí você vai fazer como? Você vai fazer 100 menos 78%. E 100 menos 78, você vai encontrar como resposta 100 e 100 menos 78, você vai encontrar como resposta 22%. Portanto, a tua alternativa correta é a letra B de bola, ou seja, o número de pessoas que preferem o conforto nessa pesquisa corresponde a 22%, que mudam devido ao conforto. Tudo tranquilo, Pedro? Espero que você tenha acertado mais essa questão. Vamos para a próxima, vamos lá. Aqui na sexta questão diz o seguinte, ó, o gráfico abaixo apresenta o percentual da população economicamente ativa de uma cidade, distribuída por sexo nos anos de 80, 90, 2000 e 2010. Então aqui, de acordo com esse gráfico, dá para perceber que é um gráfico de barras. Nesse caso aqui, esse gráfico possui uma legenda, que está especificada aqui ao lado.
a parte preta do gráfico corresponde ao número de homens e a parte clara do gráfico corresponde ao número de mulheres. Todas as informações desse gráfico estão em porcentagens e ele diz o seguinte: Pedro, de acordo com esse gráfico, o ano em que as mulheres representam a maioria da população economicamente ativa da cidade é... Então, de acordo com a análise do gráfico, o número a cor que representa as mulheres é a cor mais clara. E, de acordo com a análise do gráfico, o maior número de mulheres está no ano de 2010, porque a barrinha branca ela é a maior barrinha. Então, a resposta aqui é a letra A. Então, meu querido, é isso. O tio Wilson vai ficando por aqui. Estou morrendo de saudade de você. Não vejo a hora de a gente se reencontrar mais uma vez. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que o tio Wilson vai responder para você com todo carinho, tá? Um grande beijo e a gente se vê na nossa próxima aula. Eu também mandei uma listinha de exercícios de revisão para você resolver e na nossa próxima aula eu corrijo com você. Até mais, um forte abraço. Tchau, tchau.